desse algoritmo de melhor caminho, tá? Que acaba influenciando como o tráfego entra ou sai de um AS. Então a gente tem esse algoritmo definindo quais são as melhores rotas. Algumas configurações de roteador então modificam esses atributos para influenciar o tráfego de entrada, tráfego de saída ou o tráfego de entrada e saída, né? Ambos, dependendo de como a rede foi desenhada. Então nessa sessão a gente vai falar da lógica usada por um roteador para fazer o encaminhamento dos pacotes através da seleção do melhor caminho, né? Eu gosto de usar o termo algoritmo de escolha de melhor caminho. Acho que fica mais fácil da gente entender. Então, o que nós temos, né? A seleção de caminho, ele acaba usando, a gente já viu isso, né? Isso não isso é teoria de roteamento, né? A gente acaba usando o quê? Um prefixo mais específico, né? Um longest match. Os roteadores sempre vão selecionar o caminho com base, a primeira opção de escolha, né, com base no comprimento do prefixo. Então isso se sobrepõe a qualquer outra regra, gente. Qualquer outra regra. Então o caminho selecionado ele é escolhido onde o comprimento mais longo do prefixo é sempre preferido. Essa lógica, então, ó, a gente pode usar para influenciar a seleção de melhor caminho do BGP. Então, vamos pensar assim, uma organização ela possui um intervalo de rede 10.64.00.16. Vou pegar aqui na ferramenta, né? Mas ela precisa anunciar apenas duas redes, a 100.64.10.24 e a 100.64.20.24. Lembrando que ela tem um barra 16, né? Olha só, eu tenho esse barra 16 aqui, mas eu quero anunciar somente essas duas. Perfeito? Eu podia anunciar o quê? Os dois prefixos, né? 100.64.10.24 e 100.64.20.24 de todos os meus roteadores. Mas aí tem um problema, né? Como que eu posso distribuir a carga para cada uma dessas subredes? Se todas elas vão chegar num router. Por exemplo, aqui o R1. A gente pode tá modificando, né, alguns atributos de caminho, o que a gente chama de path attributes, que a gente está anunciando. Mas também tem outro detalhe, né? O provedor de serviço ele pode ter uma política lá que vai ignorar os meus atributos de caminho. Então, vai resultar no recebimento aleatório das redes. O que é isso, né, gente? Eu não consigo influenciar a maneira como o AS vizinho trata as suas políticas. Eu posso influenciar as minhas políticas dentro do meu AS. Eu posso influenciar o quê? A maneira como eu vou tratar os prefixos que ele está me mandando. Isso eu posso influenciar. Agora, eu não posso garantir que algum atributo que eu vou influenciar no envio, né, e por isso a gente falou aqui de anunciar externamente, que o AS que está recebendo aquela manipulação vai aceitar, porque ele não é obrigado. Justamente, ó, começa a fazer lógica esse termo aqui, né, sistema autônomo. Então ele tem autonomia para gerenciar as suas próprias políticas. Certo? Então a gente pode fazer de algumas maneiras, né? Uma maneira de garantir, então, que o caminho seja selecionado de uma forma determinística, do lado de fora da minha organização, é anunciar um prefixo resumido, né? Uma sumarização. Um prefixo agregado ali. Eu posso fazer um anúncio de 10.64.00/16 em ambas as caixas. Então, olha só. Posso fazer um anúncio agregado aqui e um anúncio agregado aqui. E aí eu anuncio um bloco aqui e eu anuncio o outro bloco lá. Então isso vai acontecer, vai acabar acontecendo o quê? A gente anuncia o prefixo agregado, depois eu anuncio o prefixo não, né? A nossa rota ali, a nossa rede. Primeiro eu anuncio uma agregação, uma barra 16, depois eu faço um anúncio mais específico. Então eu anuncio uma rede em cada um dos lados. Certo?
É uma opção. Então, eu seguiria aquilo que eu quero, né? Que é o quê? Sempre que for, então, um, uma comunicação para a rede 1024, vem por aqui. Tá? Então, notem de novo aquela lógica que a gente vem falando desde o início. Estão vendo? Essa rede aqui é minha. Esse prefixo aqui é meu. Certo? Então, o anúncio que eu estou fazendo, ó, estou fazendo no sentido de out, vai influenciar o quê? Vai influenciar o tráfego de entrada. Porque quando eu mando para o AS100 a informação, né, que eu tenho esse prefixo aqui, né, vou chamar de NLRI, eu estou dizendo para ele como que ele faz para chegar em mim. Notem que a lógica ela é o contrário, né? Ó, AS out, se tivesse uma política aqui de AS out, de saída, né, eu estaria influenciando o quê? O tráfego de entrada. Vamos adiante. Então, o BGP, né, os anúncios das rotas, a gente já viu, né, consistem em NLRIs, ou seja, Network Layer Reachability Information, e atributos de caminho. Estão lembrados quando a gente abriu lá na aula passada, né, a nossa captura do Wireshark? Estava lá, né, o NLRI, né, prefixo que foi anunciado, e um conjunto de informações, né, que são os nossos atributos de caminho. Quais eram esses atributos de caminho? Nós tínhamos o ASPF, nós tínhamos o Orange, nós tínhamos o Next Hope, e nós tínhamos o que aqui? MED, né? Multi-Exit Discriminator. Bom, o NLRI, então, a gente falou, né, consiste no prefixo da rede e no comprimento do prefixo. E os atributos, os atributos que eu listei aqui, SPF, Orange, né, e os demais. Uma rota BGP ela pode conter vários caminhos para uma mesma rede de destino. Eu posso alcançar uma determinada rede por vários caminhos, né? Então esses atributos de caminho eles vão afetar o que a gente chama de conveniência dessa rota, né? O roteador BGP ele vai anunciar apenas o melhor caminho para os roteadores vizinhos. Na nossa BGP Table, a gente vai ter todas as opções de caminhos para um determinado prefixo, para um determinado NLRI, mas eu só vou anunciar aquele que for o best, né? Aquele que for o melhor. Esse melhor caminho ele é instalado na RIB. Então, se o melhor caminho não estiver mais disponível, e aí a gente viu lá na monitoria, né? Segunda-feira, ontem, né? Vimos lá na monitoria o quê? Que quando eu removo um anúncio, né, um melhor caminho, a gente tem lá uma informação de wipe draw, que é uma remoção. Eu mando um update, né, eu mando uma mensagem update, e lá eu estou dizendo pro meu peer, cara, olha só, remove esse NLRI, né, esse prefixo, porque ele não existe mais. O que mais? O BGP, então, ele vai depois recalcular, né, os melhores caminhos para um prefixo. E aí ele pode acontecer, então, aí 4 eventos, né? A gente pode ter uma alteração de acessibilidade para o Next Hope. Por quê? Se eu perdi o meu melhor caminho, né, e agora eu estou buscando um novo melhor caminho, esse novo melhor caminho pode ser a partir de um outro próximo salto, um outro Next Hope, uma outra interface de saída. Outro evento, uma falha de interface conectada, um peer, né? Então, por algum motivo eu perdi a minha interface, então a gente vai ter lá um recálculo do algoritmo de melhor caminho, uma redistribuição. A gente pode ter o quê? Recepção, uma remoção de novos caminhos, né? Então a gente pode ter
esse update, né, adicionando ou removendo. O BGP, então, ele vai instalar automaticamente o primeiro caminho recebido como melhor. Quando caminhos adicionais, né, forem recebidos e tiver lá o mesmo comprimento do prefixo, os caminhos mais recentes vão ser comparados. Então ele vai comparando. Compara o primeiro que ele recebeu, ele escolhe como melhor. Se ele receber outro, ele compara com esse próximo recebido. Na verificação entre esses dois, né, o primeiro melhor e o segundo, quem vencer fica como melhor, e se chegar outro, ele faz a verificação com o outro. Então, se a gente tiver um empate, por exemplo, esse processamento ele vai continuar até que um vencedor, entre aspas, né, do melhor caminho seja identificado. E aí é o que a gente vai ver as opções que nós temos, e aí vocês vão identificar, né, aquilo que nós falamos lá na aula passada. Por que eu prefiro mais uma rota IGP aqui, né, do que um incomplete? Então as coisas vão começar a ficar um pouco mais claras aí, gente. Então vamos entender, né, no primeiro momento de uma forma mais genérica, como é que esse algoritmo de melhor caminho do BGP trabalha. O primeiro parâmetro que é verificado é o weight. Mas na verdade, né, eu tenho uma verificação aqui, que é o que nós chamamos, ó, o material até nem trata disso, de passo zero. Né? O que é o passo zero? O passo zero nada mais é do que eu fazer a checagem se o meu next hope, ou seja, se o next hope listado para aquele determinado LNRI é alcançável. É alcançável. Então, primeiro eu faço essa checagem, né? Esse lookup que eu resolvo o next hope. Se o next hope for alcançável, ok, aí eu venho para o passo 1 aqui, que é onde eu verifico o weight. O que é o weight? O weight ele é um atributo da Cisco. Vocês só vão ver o weight em caixa Cisco. Tá? Por isso que ele tem valor local, só no próprio router, porque ele é proprietário da Cisco. Então, o weight ele vai escolher o que tiver o maior weight. E aí aquilo que eu falei, né? A gente vai influenciar apenas rotas de saída do router. Aí ele botou aqui ou de um AS. Nesse caso, se o router estiver na borda de um AS, né? Logicamente. Né? Então, nesse caso aqui, eu não faço um anúncio para outros peers. Eu trato isso dentro do router, gente. Tem valor local na própria caixa. Wait, não esqueça. O próximo, Local Preference. Local Preference aqui é um dos mais utilizados, né? Porque se a gente olhar aqui, ele é o segundo preferível. Agora, se eu não tiver uma caixa da Cisco, ó, ele vai ser o primeiro. Né? A gente vê ele sendo referenciado como Local Pref. Então, o Local Pref ele é um atributo de caminho conhecido, que ele é incluído ó, nos anúncios dentro do AS. Aquilo que eu desenhei lá atrás, né? O waiting local numa caixa. Local Preference local dentro do AS. Em todas as caixas dentro do AS. Certo? Depois, a gente tem aqui a origem, né? Aqui a gente tem originado localmente, né, que nada mais é do que a declaração da rede, né, uma redistribuição ou agregação, de que maneira esse prefixo foi gerado. Tá? Então a gente tem uma determinação se a rota foi originada no AS, ou seja, eu que originei essa rede, é uma rede minha. Então a gente tem uma preferência a rotas anunciadas ou agregadas localmente. Então a gente tem uma sequência, né, de preferência. Primeiro, se é uma declaração de rede, né, foi usado o comando network. Depois, se é uma redistribuição ou se é uma agregação. Ainda não tem a ver com orange. Ainda não tem a ver com orange. Certo?
Próximo, é o que ele chama de AIGP, né? Que é um Interrogatory Protocol acumulado. Seriam as informações que a gente tem, né, com base em métricas de IGPs. Então, as métricas que a gente tem e são informadas, né, são carregadas para o BGP, é o nosso quarto parâmetro aqui do algoritmo de melhor caminho. O quinto é o menor ASPF, então, tranquilo, né? O que tiver um menor comprimento de caminho é o que a gente vai usar. E normalmente, gente, aqui cabe um parênteses, tá? Normalmente, ó, se eu tenho tudo padrão aqui, ó, tudo default, é nesse quinto que o BGP usa para fazer o desempate, né? Quando eu tenho o caminho de AS, é claro. Tá, gente? Então, se eu não tenho nenhuma manipulação, ele vai estar usando o menor ASPF. E erroneamente, às vezes a gente aprende, o BGP ele usa por default o menor caminho de AS. Na verdade, não é que ele usa por default. O algoritmo dele, ao não ter nenhuma entrada anterior aqui, com informações que alteraram os atributos, o algoritmo de melhor caminho usa o próximo critério, que nesse caso aqui é o menor ASPF. Bom, seguindo então, a gente tem o Orange, que a gente falou, né, lá na aula passada. Então, o próximo fator que a gente tem aqui de decisão de melhor caminho é um atributo welcome não mandatory, chamado Orange. As rotas com origem no IGP são preferidas, aquelas com origem em EGP, né, ou incomplete. Então eu tenho que aqui, primeiro eu prefiro o IGP, segundo EGP, que não existe, né, e terceiro incomplete. Aqui então aquela lógica, ó, que nós conversamos. Para mim é preferível uma informação aprendida via IGP, né, nesse caso aqui via comando network, em relação a uma rota incomplete, ou seja, uma rota de redistribuição. Na sequência, tá? Então a gente tem MAD, né? O menor MAD, o Multiple Acquisition Discriminator. O MAD, então, ele é um atributo optional no transitive, ou seja, eu recebo, mas eu não repasso. Tá? E eu vou preferir o que? O MAD mais baixo. Menor MAD preferível. Menor ASPF preferível. Maior valor de local preference preferível. Maior valor de weight preferível. Depois a gente tem o que? Prefira eBGP sobre IBGP. Então, se o peer é eBGP, né, a rota é eBGP, eu prefiro ela em relação a IBGP. Menor next hop do IGP. Ou seja, o menor custo do IGP para que eu alcance o next hop. E aí a gente foi vendo, geralmente nós não precisamos chegar aqui, tá, gente? Até aqui, ó, o passo 6 ou 7, o BGP já consegue tomar uma decisão. Mas existem todos os outros que também são verificados. Tem o que? Caminho eBGP mais antigo, na tabela, né? Que a gente chama aqui de mais estável, aquele que está mais tempo na tabela. Olha só, ele já começa a apelar um pouquinho aqui, né? O Router ID. A gente vai preferir uma informação que vem de um peer IBGP com ID mais baixo. Começa a não fazer muito sentido, né? Não me parece ser um critério, né, que eu fosse utilizar. Mas é um parâmetro que o BGP utiliza. Depois a gente tem lá comprimento mínimo de cluster. Isso aqui tem a ver com o Route Reflector. Então a gente tem uma rota com comprimento mínimo, né, de uma lista de cluster. Então, se a gente fosse resumir, né,
nessa etapa ele vai localizar o caminho que percorreu o menor número de saltos de anúncio do IBGP. Né? Lembrando que o Router Reflector é uma técnica que eu consigo evitar, né, de ter conexão full mesh. E eu também tenho Confederation, né, que é uma técnica que eu também posso estar utilizando. E aí, em último caso, eu pego o quê? É o endereço do vizinho mais baixo. Mas, de novo, tá, gente? Dificilmente ele vai estar chegando aqui nesse ponto. Seguimos. Então, olha só. Eu botei um verdinho aqui. Né? Essa representação aqui ela é bacana, né? Porque ela é mais resumida. Então, eu tenho o quê? O próximo salto, ele é alcançável? Sim. Então, o quê? Prefere o 8 mais alto, prefere o mais alto local preference, né? Prefere uma rota como a rota foi originada, né? Comando network ou agregada, prefere o menor SPF, prefere aqui o que ele chama de shortest, lowest, né? Origin, ou seja, IGP e depois incomplete, mais baixo MED, né? Preferir EGP sobre IGP, preferir a rota, né? Do IGP aqui, do vizinho IGP, preferir o EGP mais antigo, preferir o mais baixo router ID e por último o mais baixo o valor de interface. Essa tela que ela é muito usada nessa representação aqui, ela é bastante utilizada. Por isso que eu trouxe ela como extra aqui pra gente. Aqui, tá, pessoal, tem uma coisa interessante, eu acho que é legal a gente dar uma olhada. Né? O lookup recursivo, recursivo lookup aqui, é aquilo que a gente falou lá do passo zero, por exemplo, né? A informação de alcançabilidade de uma rota, uma pesquisa recursiva. Isso é muito importante no algoritmo de seleção, no processo de seleção de rotas do BGP. Então a gente tem aqui, por exemplo, né? Essa pesquisa recursiva, ela vai se referir às rotas do BGP, aonde for necessário uma outra pesquisa de roteamento, né, para resolver um next hop. Então, uma coisa, eu tenho informação lá na minha BGP table do next hop para alcançar aquele determinado NLRI. Só que eu preciso fazer uma consulta, né, recursiva, uma pesquisa recursiva, se eu sei chegar naquele next hop. Porque aquela informação de next hop é uma informação que eu recebi, né? Então eu preciso saber se eu consigo chegar lá. Então, assim, de forma bem sucinta, a figura ela pode assustar um pouquinho, né? Mas ela é bem tranquila. O que a gente tem? As nossas entradas na tabela de roteamento são construídas a partir da tabela BGP, ou seja, vai lá para a minha RIB. Ó. Então aqui é a minha BGP table, aqui é a minha tabela de roteamento, aqui eu tenho o que a gente chama de sweet cache, né? A parte de encaminhamento aí, e aqui eu tenho a minha tabela ARP, porque as resoluções que eu faço no meu mesmo segmento. Né? Então, uma interface de saída nunca é associada a uma rota BGP. Eu não coloco uma interface de saída, né? O BGP não coloca interface de saída, é sempre um next hop. Uma pesquisa do cache, do ARP, vai ser realizada para que a gente possa criar aqui ó, o cabeçalho de camada 2, né? O nosso header L2. Então vamos lá, vou limpar aqui. Nesse processo, vou pegar um azul aqui. O que a gente tem? Tá? A figura então está apresentando essas etapas, né, no processo de pesquisa recursiva que o iOS vai fazer. Os roteadores eles vão receber uma atualização BGP, por exemplo, sobre a rede 10.0.10/28. Então, na BGP Table, isso vai estar como? Prefixo, né, o tamanho aqui do prefixo, certo? Ele vai estar associado a um atributo de caminho do AS100 e o atributo next hop, né? Tá aqui. Poderia ter outros, tá? Então não tem, por exemplo, community.
o Next Hop está atribuído ao IP 10.0.0.1. O endereço do próximo salto, né, o 10.0.0.1, ele está acessível de acordo com a tabela de roteamento. Então, eu tenho o 10.0.10 na minha RIB, está aqui, perdão, 10.0.0.1, né, está aqui o meu Next Hop. Aí o que vai acontecer? Esse número de rede, a máscara, os atributos, são herdados, né? Eu passo essas informações, ó, o 10.0.1.0, a rede, né? A rede ao qual esse cara aqui faz parte está aqui. Eu mando o prefixo, eu herdo nesse caso, né, da BGP-table para RIB e o Next Hop. Notem, ó, que eu não tenho nenhuma interface de saída atribuída. No atributo, aquilo que a gente falou lá atrás. Tá? Então, quando o pacote IP com destino à rede 10.0.1.0/28 chega, ele é recebido, o roteador faz a pesquisa na tabela de roteamento e ele encontra uma rota BGP instalada. Perfeito? O roteador então vai pegar esse endereço do Next Hop de saída, definido lá na Ethernet 0/2, ó, aqui, Ethernet 0/2. Tá? E o Next Hop definido para 192.168.12.1. Então, olha só. Aqui, ó. 192.168.12.1. Então, o que vai acontecer? Os pacotes destinados à rede 10.0.1.0/28, eles devem ser encaminhados via, né, então aqui está quem é o equipamento que eu tenho que mandar para que eu alcance a rede 10.0.1.0/28. Nesse caso do exemplo é o 192.168.12.1, que é acessível diretamente pela interface 0/2. Como ele está diretamente conectado, o que eu vou fazer? Minha tabela ARP ela vai ser usada para encontrar o endereço MAC e o endereço 192.168.12.1. Então, é o que está acontecendo aqui. O endereço MAC, então, ele vai ser usado para encaminhar o pacote IP para 10.0.1.0/28 pela Internet 0/2. Ele vai alterar, né, o cabeçalho MAC, vai ser armazenado no cache para os próximos pacotes, né, que precisarem alcançar a rede 10.0.1.0/28. Então, toda essa consulta que ele fez aqui, todo esse processo que ele fez aqui, é a pesquisa recursiva que ele vai fazer na hora que ele precisar alcançar aí o Next Hop. Tá? É um pouquinho complexo, né? Mas é assim que o iOS trabalha.